Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. Nós continuamos aí a série de entrevistas com os ex-prefeitos de Nova Esperança. Essa série que vem para marcar os 73 anos de emancipação política do município, que será celebrado aí no dia 14 de dezembro. Ao longo deste mês, o Norocast abre um espaço para esse verdadeiro resgate histórico, reunindo memórias, desafios e conquistas de quem teve responsabilidade de conduzir os rumos da cidade em diferentes períodos. A história de Nova Esperança começou oficialmente em 14 de dezembro de 1952, com a posse do primeiro prefeito eleito, o doutor José Teixeira da Silveira, figura essencial na organização política e administrativa da recém-criada cidade. No episódio dessa semana, o nosso convidado é o ex-prefeito José Jerônimo Benatti, que esteve à frente da administração municipal entre 1997 e 2000. Durante o bate-papo, a conversa será norteada por momentos marcantes de sua gestão, os bastidores da política local e reflexões sobre o desenvolvimento e os desafios vividos pelo município naquele período. Prepare-se para essa viagem no tempo, revivendo capítulos importantes da nossa história aqui no Norocast, o podcast do Jornal Noroeste, onde o passado e o presente se encontram para contar a trajetória de Nova Esperança. O Norocast, podcast do Jornal Noroeste, reúne aí história, memória e a voz da nossa cidade. O Norocast tem um oferecimento de Recanto Pet, onde você encontra o melhor para o seu fiel companheiro. Medicamentos, brinquedo, banho, tosa, busca e entrega seu animalzinho aí, clínica veterinária com plantão e consultas a domicílio. Rações, petisco, produtos com diversos descontos. Entrega para outras cidades da região mediante uma agenda aberta. Leve seu animalzinho para conhecer Recanto Pet, que fica aqui em Nova Esperança, na Avenida Rocha Pombo, 1266. Você também encontra a loja Recanto Pet no Instagram, no @loja Recanto Pet NE. E se você precisar aí de entrar em contato pelo WhatsApp, é o 44 99763 5489. O Norocast também tem o oferecimento da plataforma SIM, que é o Sistema Integrado Nacional de Preços. O SIMP nasceu aí com a missão de resolver um dos principais problemas que os órgãos públicos enfrentam na formalização das contratações das compras públicas. Chegou para oferecer uma solução simples e objetiva do sistema orçamentário, garantindo transparência, preços adequados e justos de acordo com o mercado e dando apoio legal às contratações. Saiba mais no www.sinp.com.br. WhatsApp 44 99713 8531 e no Instagram, @simpcomercial. O Norocast está no ar. Seja bem-vindo, Benatti, ao Norocast, né, o podcast do Jornal Noroeste. Uma alegria poder recebê-lo aqui, assim como receber os ex-prefeitos, né, e para a gente contar um pouquinho da história na perspectiva daqueles que efetivamente administraram a cidade. Você que foi vice-prefeito de 93 a 1996, Certo. e em 96 então foi eleito prefeito de Nova Esperança para um mandato de 4 anos. Benatti, como que foi assumir a prefeitura lá em 1997, já há 28 anos atrás? Olha, primeira saudação a vocês e parabenizá-los pela iniciativa de trazer para Nova Esperança essa ideia maravilhosa
inicialmente do podcast, porque nossa cidade estava carente de uma comunicação mais precisa, mais extensa, em relação aos acontecimentos da cidade. Por que que eu digo mais extensa? Porque estamos muito restritos às redes sociais e também a Nova Esperança se resumiu. Hoje nós temos 2 jornais na cidade, mas o Jornal Noroeste é o jornal que tem assim uma comunicação maior com a população através das reportagens, através das matérias que vocês colocam no ar. Então, a comunicação ficou um pouco assim, enfaixada, né, engessada. Nós tínhamos em Nova Esperança, em tempos passados, uma emissora de rádio, rádio AM, que era porta-voz da população em todos os sentidos. Tudo que acontecia na cidade passava pela famosa Rádio Sociedade. E essa comunicação ela alcançava o município por inteiro, e como era uma rádio em ondas curtas, que a gente chamava na época, né? Não era uma rádio FM, que hoje é um pouco diferente, ela não tinha o alcance tão longo, mas tinha o alcance suficiente para atingir não só o município, como também toda a região. E era através da Rádio Sociedade que havia formação de opiniões. Era lá que aconteciam grandes debates parecidos com esse que nós estamos aqui hoje conversando. Participei inúmeras vezes de mesas que nós chamávamos de mesa redonda, que fazíamos, e se vocês, né, talvez vocês, a própria população não saiba, eu, jovem, entusiasta com a ideia de comunicação, sempre gostei, eu tive um período na Rádio Sociedade antes dos meus 18, 19 anos, e eu tive a satisfação, inclusive, de conviver com o pai do Alex, que era um comunicador também, o Oswaldo França. E nós fazíamos, através da rádio, todo esse. A rádio transmitia futebol aos domingos, nós tínhamos uma equipe esportiva, que o Oswaldo França fazia parte, eu fiz parte, tinha o Oswaldo Santos, o Oswaldinho, lá do Alci Felipe, enfim. E eu estou dizendo isso porque da forma como que as coisas foram conduzidas. Depois veio a FM 93.3, que acabou não ficando em Nova Esperança. A Rádio Sociedade foi vendida para um grupo religioso. E nós temos a rádio comunitária, mas a rádio comunitária ela é muito restrita. O alcance é pequeno, porque o próprio nome diz, comunitária. Então, por exemplo, nós não alcançamos com a rádio os distritos de Nova Esperança, né? Então, esta é assim a minha forma de enxergar a necessidade de informação. E é dessa forma que eu trago para vocês os parabéns pela iniciativa. Não só do jornal, que começou lá nos anos de 1995. 95, quando eu era vice-prefeito. Isso. Tive a honra e satisfação de participar, acompanhar a primeira edição do Jornal Noroeste. E depois, né, evidentemente, houve o crescimento do jornal em preto e branco, jornal em formato maior. Aí, a partir daí, o Jornal Noroeste se transformou num porta-voz da população, um porta-voz da administração. E isso é muito importante e precisa ser preservado. E vocês estão fazendo esse grande trabalho, inclusive resgatando essas histórias da cidade. Nova Esperança não tem uma cultura de preservação da sua história. Você vai encontrar, você tem dificuldades em encontrar pessoas que vão, por exemplo, trazer para vocês o que ocorreu à época. Muitos pioneiros já faleceram e a história ficou sem ser registrada de forma oficial. Houve um projeto Garimpo, feito na cidade, tempos passados, foram entrevistados diversos pioneiros, o projeto está disponível na biblioteca ou na Casa da Cultura Municipal, mas é pouco divulgado. Então, eu acho que a preservação da história de uma comunidade, o passado da comunidade, demonstra o presente e escreve o futuro, porque é através dessa história que a gente se faz. E eu tenho, né, dentro dessa história do município, são 73 anos, eu tenho aí uma história interessante, porque nós chegamos, a minha família, meu pai chegou a Nova Esperança
quando Nova Esperança não existia. Ele não chegou a Nova Esperança, ele chegou a Capelinha. Sim. Em 1951 para 52. Eu sou nascido em 1949, chegamos aqui com 2 anos e pouco de. Eu cheguei com 2 anos e pouco de idade. E nós fomos. Meu pai se estabeleceu com um bar, era o chamado Bar Central, que fica ali na esquina da Avenida 14 de Dezembro, chegando no que hoje é a Praça Melo Palheta, que à época era a rodoviária do município. Praça Pirapó. E aí era Pirapó, exatamente. Quer dizer, primeiro nome é Praça Pirapó. Aí construíram a rodoviária ali, então passou a ser a praça da rodoviária, né? E ali que foi famosa a praça que teve o tronco de Peroba, do Silveira, né? Que o pessoal colocou, que foi, você fez a referência ao prefeito José Teixeira da Silveira, que foi o primeiro prefeito da cidade, que é uma história extremamente interessante da forma com que ele foi eleito. Nós vamos falar da história do município aqui, nós vamos ocupar o programa inteiro falando da história do município, e não é exatamente esse o objetivo. Mas podemos desenvolver, viu, Benatti? O que a gente. Que o Silveira, ele era um vereador de Mandaguari e que ele seria um representante, então, do distrito, né, do povoado de Capelinha, que antes pertencia a Mandaguari. Essa é a história que a gente. Essa é a verdade. Nova Esperança, que não existia, havia aqui sim, o distrito de Capelinha, que era um distrito do município de Mandaguari, que era um município que tinha como distrito a região quase inteira, inclusive Maringá, né? E que foi emancipado em 1952, e que eu tinha ali 3 anos, menos 3 anos de idade, mas o movimento de emancipação do município, o encontro de lideranças para programar o que seria feito como ações destinadas a conseguir a emancipação do município, foi todo ele elaborado e traçado e reunido no bar do meu pai, que era, à época, o melhor bar que havia no município, e com um espaço grande de mesas, balcão, etc. E ali é que nasceu todo esse movimento para poder, juntamente com as famílias pioneiras da cidade, para poder emancipar o município. E aí seria Capelinha o nome natural do município, mas já existia, se não me engano, no estado de Minas Gerais, uma cidade que já tinha o nome de Capelinha. Então foi preciso mudar, encontrar um nome novo. E aí também há uma certa dúvida nisso, e claro, eu era muito pequeno, mas eu vi as conversas depois, que parece-me que Barão de Lucena, que era uma comunidade chamada Nova Esperança. Então se adotou Nova Esperança, e Nova Esperança foi registrado como município na lei que nos emancipou, e a partir daí nasceu a cidade de Nova Esperança, e a partir daí veio a primeira eleição, que elegeu José Teixeira da Silveira como o primeiro prefeito, numa história muito interessante, porque o José Teixeira, como você colocou, era vereador em Mandaguari, ele era médico, mas de família tradicional de políticos, irmão do Roberto Silveira, que foi governador do Rio de Janeiro e faleceu num acidente aéreo, posteriormente, claro, né, muito depois. E o José Silveira da Teixeira, o José Silveira, como todo mundo chamava, disputou a eleição em Nova Esperança contra o candidato da Companhia Melhoramentos, que era o doutor Arthur. E eu, inclusive, tenho aqui o resultado da primeira eleição de Nova Esperança. Rapaz, As votações e tudo, eu quero esse material, viu? Eu tenho aqui um histórico de praticamente todas as eleições de Nova Esperança. Rapidamente, só para nós termos uma ideia, deixa eu encontrar aqui. 1952, município de Nova Esperança. Nós tínhamos, em 1952, que votaram 3.342 eleitores. 350 não compareceram, votaram 2.900. José Teixeira da Silveira fez 1.873 votos pelo PTB. Que era o partido do Getúlio. Do Getúlio, e que seria equivalente hoje
ao PT. Ao PT, sim. Ao PT. Era o movimento dos Trabalhadores trabalhadores. Inclusive, foi o brasileiros. Getúlio Vargas que criou a CLT, aquelas Sim. coisas todas que você conhece. E o doutor Osório Pinto Júnior, doutor Arthur Osório Pinto Júnior, que concorreu com o doutor Arthur, fez 935 votos. E o doutor Arthur, eleito pelo PTB, perdão, Doutor Silveira. Silveira eleito pelo doutor também, É. eleito pelo PTB, ele não era o candidato com o apoio da Companhia Melhoramentos. Sim. E então, o que ocorreu? A companhia se contrariou com aquela situação, porque ele era populista, era ligado aos movimentos trabalhistas diferentes. Mas, na verdade, o que a gente percebe é que o José Silveira queria fazer um trampolim, e fez. Sim. Depois ele foi candidato a deputado estadual, depois ele virou deputado federal, e não havia vice-prefeito naquela época. Então ele deixou o município e o Dr. Klepper, que não é, na verdade era chamado de doutor, mas era um agrimensor da família tradicional, o Palhano, assumiu o município na época. E a companhia se magoou. E ele era o presidente da Câmara, né? Exatamente. Ele era o presidente do Legislativo, Isso. na ausência da figura do vice-prefeito. Porque você veja bem, rapidamente também, só completando essa história dessa primeira eleição. O Partido Trabalhista Brasileiro, do doutor José Silveira, teve como os vereadores José Felipe Elias, que é pai do João Felipe, que é nome de rua aqui em Nova Esperança, ali atrás, na rodoviária. Elias é tradicional. Esperança. Depois, João Marcos Vieira, ali de Ropelato, em Paranacite, porque Paranacite era distrito de Nova Esperança. O Daniel Lopes Marques, Tissutugo Sequi, família Sequi, tradicional na cidade, trabalhava com cafeeiros. Esse ali de Ropelato depois se tornou prefeito lá, de Paranacite. A história é longa. Se quiser gravar gravar uma série, né? Uma série dá para fazer. E o Klepper Gonçalves Palhano foi um dos eleitos, com 140 votos. E a Delício Fagundes Dias, que é avô do Marcão, da família Dias. O pai do Marcão. Acho que é pai do Marcão. Pai do Júnior. Exatamente, que era de Atalaia. Foi eleito pelo Partido Republicano, foi o Valentim Guissardi, e pelo Social Progressista, que era o partido do doutor Arthur, que elegeu, acho que são um vereador que Manuel Augusto da Silva. Enfim, aí o Klepper Palhano virou presidente da Câmara, e com a saída do Silveira, ele passou a ser o prefeito da cidade e concluiu o mandato. Se elegeu deputado federal. Se eu não me engano, ele foi o primeiro deputado estadual. Mas depois ele foi deputado federal. Porque ele foi prefeito de 52 a 54 e depois então assume o Klepper, que era o presidente do Legislativo, né, para terminar o mandato, né? Porque as primeiras eleições, elas não tinham vice. Aí depois, tem também aqui registrado, mas não vamos chegar a isso, senão nós vamos... Só depois de 64? Acho que não. Eu tenho aqui anotado, depois eu posso até dar uma olhada aqui. Aí surgiu, mas os primeiros vices eram eleitos em separado. Você votava em separado, para prefeito e para vice. Eu tenho os resultados aqui. E às vezes ia ter um vice que não era alinhado com o prefeito do mesmo grupo. E depois aí vieram as eleições conjuntas de prefeito e vice, e também passou daí o período das sublegendas, enfim, uma série de histórias. Mas a história de Nova Esperança, e aí conta, assim, só para encerrar esse primeiro início, que Nova Esperança era a menina dos olhos da Companhia Melhoramentos. Até porque as terras roxas da época não eram procuradas, não havia culturas disponíveis como vieram depois para a Serra Roxa. Pelo contrário, a roxa, as famílias fugiam. Quando não chovia, tinha poeira. Quando chovia, tinha barro. E Nova Esperança, terra mista para café. Então, esse era o objetivo, a cafeicultura. E foi daí que vieram inúmeras famílias do estado de São Paulo que vieram para Nova Esperança exatamente para explorar a cafeicultura. E aí a cidade passou a se desenvolver, uma série de coisas. E a companhia, segundo consta, alguns questionam, mas eu me lembro muito bem de eu ter ouvido muita conversa sobre isso,
ela se magoou com o resultado da eleição, porque tinha escolhido Nova Esperança para ser praticamente a central, tipo uma capitalzinha aqui do norte e noroeste. E tanto é, eu acredito que isso seja verdade, porque veja bem, Maringá não tem uma estrada que comunica diretamente com o estado de São Paulo. Não existe uma estrada direta. Você vai ali, Guaraçu, Santa Fé, vai entrar. Nova Esperança, a estrada. Nova Esperança quase reta com o estado de São Paulo, Sim. chamada, à época, Estrada Inglesa. Por que inglesa? Por causa dos ingleses, que foram os nossos colonizadores. Sim. E que nos colocava como um polo e um entroncamento. Importante. Nós temos ligação direta com o Mato Grosso. Nós tínhamos ligação direta com o estado de São Paulo. E nós temos ligações diretas aqui para a região de Paraíso do Norte, etc. Então, nós fomos criados para sermos um polo regional. Aí as coisas caminharam diferente, o José de Silveira não tinha a ideologia da pessoa da companhia, e a cidade, em seguida, veio o segundo prefeito, que foi o senhor Pedro Zanusso, e a história segue. E na sua visão, então, Benatti, se Nova Esperança tivesse seguido nos ditames da companhia, como eles queriam ter eleito o prefeito, você acha que a história teria sido diferente ou a história que não existe, ela não merece ser contada? Ou nem Não, suposições? eu diria para você, porque eu sempre gostei de. Assim, meu pai sempre foi um homem ligado com a política. Embora de pouca cultura, ele sempre foi muito dedicado à política e muito dedicado à área urbana. Ele não era um agricultor, você está entendendo? E então eu convivi, eu cresci junto com ele, em Nova Esperança, é, vivendo o mundo político. Então, evidentemente que eu, aos 4, 5, 6, 7 anos, a história ainda era viva e eu ouvia a história e eu não me esqueço dessa história. E no bar é o que ela é, E né? no bar que era o ponto a fofoca, É, né? Dali era a boca maldita da cidade. era Na pedra, época, né? era pedra ali, porque ali era em frente à rodoviária. Você está entendendo? Os ônibus paravam todos ali, o pessoal descia, vivia no bar, que era bem na frente, e lá era tipo um bar, mercearia. Era diferente, né? O Era aspecto não era um bar Não, para bar a pessoas gente chamava, beber, mas né? hoje seria Era um lugar que as pessoas se uma loja de alimentavam. conveniência, tinha de tudo. Eu me lembro, tinha de tudo. Tinha um famoso sanduíche que minha mãe que assava de pernil no molho, um pernil quente que ficava no fogo, ali no fogão a lenha, e ele cortava e servia em sanduíche, era maravilhoso. E ali passou a história política de Nova Esperança, passou por ali. E em frente à rodoviária. A rodoviária, para vocês terem ideia, tinha lanchonetezinha, tinha pastelaria, tinha banca de revista, famosa banca de revista, que na época era o centro ali das coisas, e tinha linhas frequentes de ônibus que saíam daqui de Nova Esperança. Nós tínhamos até uma empresa de ônibus própria aqui de Nova Esperança, a empresa de ônibus São Bento, que era da família Grespan, que um dos filhos dele faleceu recentemente, meu amigo, meu compadre. Então, assim, a gente tinha ali toda essa história. Então, eu acredito, sinceramente, que isso tem influenciado. E, por outro lado, outra situação que influenciou, na minha visão, e pelo que eu conheci da época, em Nova Esperança, e nos atrapalhou, na verdade, é que nós tínhamos vocação para agricultura. Éramos o produtor de café, eu acredito que um dos maiores do Brasil, certo? Depois as geadas, aquela é outra história. Aí, em certa época, começaram a vir para a região empresas grandes da época, Anderson Clayton, a Coca-Cola, que está ali em Maringá, Sambra, e o Algodoeiro Nordeste, enfim, empresas grandes. E essas empresas demandavam mão de obra. E os nossos políticos da época e tal, eles não aceitaram a ideia de trazer para a Nova Esperança essas empresas que iriam tirar da cafeicultura a mão de obra tão necessária, porque à época as fazendas tinham colônias de 10, 15, 20 casas e precisavam de mão de obra.
Ora, como que você vai tirar mão de obra do café, que é o nosso ouro verde, o nosso tesouro, para pôr para trabalhar numa indústria? Então manda isso lá para Maringá, que lá eles têm uma lavoura que ocupa tanta mão de obra e vai. E aí as coisas foram. Maringá foi uma cidade muito bem planejada, mas nós também fomos planejados, porque o nosso centro não seria ali onde é hoje a Praça Melo Paleta, seria na Avenida Rocha Pombo, porque a Rocha Pombo é uma pista dupla. Se vocês perceberem o traçado, ela começaria lá em cima, ela foi meio que destruída, mas ela pegaria da rodovia de lá e descendo. Então, seria o centro da cidade, seria no Rocha Pombo. Aí entra outra história, que é o problema da água, e aqui em cima um poço, porque naquela época era tudo poço anual, um poço, ele dava aqui em cima 60, 70, 80 metros de profundidade. Aí o povo fugiu, foi para o lugar mais baixo, que é ali onde está hoje, onde o poço tinha aí seus 40 metros, por aí, e eu puxei muita água de sarilho ali Você embaixo. fala a caixa d'água da Não, Não, a poço, Caixa d'Água poço há mesmo. muito tempo era poço, era tudo Aí então igual. acabou as pessoas. Fugiram um pouco Fugiram. daqui, você entendeu? Tinha os terrenos aqui, mas o comércio e tal acabou meio que se estabelecendo Eu mais só consegui pela encontrar facilidade. água E nessa. aí colocaram, talvez, numa ideia um pouco mais visionária, né, de tentar fazer núcleos na cidade. A rodoviária acabou se estabelecendo da Praça Pirapó, que virou Praça Melo Paleta. Não sei se você sabe quem é Melo Paleta. Chegou a ler? Francisco de Melo Paleta foi o indivíduo que contrabandeou as mudas de café para o Café pro Brasil. E por isso que a Por praça isso que a chama praça Melo. homenageia ele. Isso. E aí todo o comércio, tudo se direcionou para aquela região. Ali tinha um posto de gasolina, à esquerda do bar do meu pai, ali depois construída a Pernambucana, construída as Casas Buri, enfim, foi isso Tanto aí. é que aqui ali nas imediações do fórum tem uma caixa d'água que era original para abastecer aquela região. Mas a água chegou, a água encanada chegou em Nova Esperança muito depois. Isso daí já é outra da história. Essa aí já é outra história Porque que eu isso aí meu pai conheço. fala de um cidadão que chamava Mirapiri e ele vinha com essa proposta aí de canalizar, de ter água encanada, tudo. E tem uma piadinha, Exato, né? uma piada do Mirapiri, É. que o seu Mirapiri Era iugoslavo, né? iugoslavo. Isso. E ele falava que era água. É. Tal, enfim, e o Mirapiri foi candidato a prefeito, viu? Aqui numa outra eleição, então. eu tenho Eu aqui. me Depois lembro ele foi disso também de deputado, pesquisar, foi né? caçado pela Revolução. Olha, Nova Esperança tem história, que é muito legal. E eu acho que nós perdemos a oportunidade de gravar, de fazer um arquivo, eu não sei como está esse projeto Garimpo, com as pessoas que viveram tudo isso, né? Então eu digo, eu vivi Nova Esperança, de Capelinha a Nova Esperança. E aí entra a história da prefeitura, né? Então, jovem, convivendo com a política, apaixonado pela cidade. Eu tinha em mente a ideia de que um dia eu gostaria de ser prefeito da cidade. Isso sempre foi uma coisa que teve dentro de mim, por idealismo mesmo. E acabou que eu, com essa participação política, eu fui presidente de diretório escolar, eu fui presidente do Rotary, eu fui presidente da Liga de Futebol de Nova Esperança, eu fiz parte do Clube Campestre, da diretoria, por muitos e muitos tempos. Eu pertenci, e a gente fica vinculado com a maçonaria, enfim, todos os movimentos sociais e os clubes de serviço, associações de Nova Esperança, eu fiz parte, sempre estive junto, se não presidente, pelo menos na diretoria. E eu fiz todo o meu estudo aqui, né, do primário até o ginasial, que daquele tempo era quarta série, era primário, depois o ginásio, na cidade. E depois a escola de comércio, que eu sou contador, formado na escola de Nova Esperança. Então, eu fiz minha vida toda em Nova Esperança. Eu tenho 75, vou fazer 76 anos agora, no dia 25, e dos quais 72, 73 anos são vividos aqui em Nova Esperança. E eu, então, tenho essa história toda que eu não só
conheço a história de Nova Esperança como eu vivi a história de Nova Esperança, você está entendendo? Eu só saí, assim, à noite do vestibular em Maringá, para fazer vestibular e fazer a faculdade, então nós moramos aqui, e a Mali chegou depois, em 1960 e pouco, então a gente mora aqui desde essa época, apesar de que em período eleitoral, e principalmente em relação a Mali, é aquela coisa que hoje se chama de fake news e tal, criaram uma ideia que o Mali mora em Maringá e tal coisa que nunca existiu. Nós moramos em Nova Esperança, desde quando ela aqui chegou, ela só morou em 2 cidades, em Regente Feijó e Nova Esperança. E eu só morei pouco tempo, nasci em Oswaldo Cruz, no estado de São Paulo, e o resto da minha vida, toda ela, é vivida e contada na história de Nova Esperança. Ô Benatti, então você dá o start na sua vida política sendo vice do Silvio, que foi em 92, né? 92. Mas na verdade. Porque o Silvio, ele esteve com a gente aqui semana passada. Ele tinha disputado uma eleição, primeiramente, em 89, né? E ele perdeu, na época, o candidato a vice dele era o Dr. Haroldo. Ele perde a eleição para, então, o senhor José Hercílio Kreller, que já tinha sido prefeito na década de 70. Perfeito. E depois o seu Hercílio cumpre o mandato de 4 anos, lança o seu Ailton de Deus Mateus, que era o vice-prefeito dele, e depois o Silvio, então, monta uma chapa tendo você como vice. E vocês ganham a eleição. Isso. Na realidade, a minha vida política começou bem antes. Eu sempre tive participação política e eu tive uma participação política acadêmica. Quando eu cursei a UEM em Maringá, que eu sou formado pela UEM, em 1977, eu fui vice-presidente do diretório acadêmico lá em Maringá, e fui participativo em todas as ações. E eu vivi um período terrível da Revolução. Eu tive colegas retirados da sala de aula, levados, e que nunca mais nós soubemos para onde eles foram levados, o que foi feito deles. Porque naquela época existia o tal do SNI, que era um Sistema Nacional de Informação, que trabalhava para o governo, para a Revolução, e eles combatiam. E os estudantes, quando estudante, você tem todo um ideal, tem toda uma ideia, e a gente tinha o sonho da democracia. Eu queria votar para governador, para prefeito, não, votava-se para presidente da República, porque os prefeitos das capitais, os governadores e o presidente da República eram escolhidos diretamente pela Revolução. Na verdade, o golpe de 64 ele trouxe esse aspecto, Trouxe. né? E principalmente depois do AI-5, né? Que E- já foi com o Costa e Silva, que aí- onde os movimentos sociais eles foram sufocados, as perseguições políticas aconteceram. Então você vivenciou isso de muito, forma muito. prática. Eu vivenciei, quando eu estava na universidade, foi criado um programa para estudantes universitários de todo o Brasil, em que os estudantes eram convidados e pagos pelo governo para ficar em Brasília por 30 dias. E em Brasília, se formava em paralelo ao Congresso Nacional e tal, se formava uma estrutura como se fosse deputados, senadores ali, e esses estudantes faziam, e eram do Brasil inteiro, com a representatividade por estado, como os deputados e senadores efetivos, e ali a gente participava. E eu fui um dos escolhidos do Paraná, na época, para ir para Brasília fazer. Eu era recém-casado, em 1975. Ali estava grávida do meu primeiro filho. E eu fiz isso, eu participei lá, fiquei 30 dias em Brasília, hospedado no Brasília Palace Hotel, que depois pegou fogo, era do governo. E eu conheci ali todo o processo legislativo, participando como se fosse um deputado, apresentava projeto, discutia, etc. Eu não sei se ainda existe um programa extraordinário para despertar no jovem
o interesse pela política. Isso que ano? Eu fui para lá em 75. 75. 75. Ainda estávamos no regime da Revolução. 75, se não me engano, era o Médici Era o ainda. terceiro, não, Médici. Médici. Acho que era o presidente Primeiro Médici. foi Castelo Branco, Eu segundo sei que Costa à Silva, época o Médici. Álvaro Dias era, eu não sei se ele já era senador ou deputado federal. E eu, à época, era assim, vinculado ao Alencar Furtado, que era deputado federal por Paranavaí. Havaí. E a gente tinha um vínculo com a juventude política e tal, do Alencar, e ele foi o que me indicou. Ô, Benatti, então você era mais ligado ao movimento democrático brasileiro, É, porque naquela época ali, sobretudo depois ali do AI-5, houve a constituição do bipartidarismo. Então era o MDB, e que era a oposição ao regime militar, e a a Arena, Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional. Nacional, que era que Foi apoiava quando o regime. começou a abertura, você entendeu? Então eles deram um espaço, porque eles começaram a criar um clima de democracia, você entendeu? Então eles tinham que ter um partido, mas era um partido, vamos ser sinceros, era meio direcionado também, era uma oposição que meio que escolhida a dedo, com líderes, cabeças pensantes extraordinárias, né? E aí, pelo meu aspecto, na verdade, eu era vinculado a um movimento que buscava a democracia. Nós éramos, como jovens, né, idealistas, e que naquela época a gente estudava política, a gente conhecia os regimes políticos. Nós éramos vinculados à democracia, então nós, evidentemente, éramos contra o regime militar. Sim. Foi bom para o Brasil, tem várias situações, mas éramos contra. Então, daí, todo esse tempo eu já estava vinculado. E isso me trouxe, claro, vincular mais ao MDB, que era um movimento mais vinculado à ideia da democracia do que da direita. Então, eu participei do. Então, é isso que eu digo. Na verdade, eu faço política desde a universidade. Aí, em Nova Esperança, eu participei dos movimentos políticos, dos partidos políticos. Eu fui filiado, é, na época, não sei se era. Hoje é PDS, né? O partido. O PDS veio da Arena. Isso, não, ele veio A Arena, depois da Arena PDS, veio o PFL, PFL. PL. Mas enfim, eu tinha uma filiação ali, porque também eu não era radicalmente de esquerda, vamos dizer assim, né? Eu tinha uma. Social-democracia. Isso, eu era, tanto é que depois eu fui para o PSDB, seguindo o Mário Covas, seguindo o Fernando Henrique Cardoso, um grupo político um pouco mais diferente, não radical. Eu sou exatamente contra o radicalismo, seja de esquerda ou de direita. Eu acho que não é por aí o caminho. Tá, então Nova Esperança, daí, diante desse quadro todo, toda essa situação que eu trouxe da universidade, mas na época eu já tinha uma certa idade, porque primeiro, essa idade, 20 e poucos anos já, porque primeiro eu fiz, né, como eu contei, né, o curso de advogado e tal, só no escritório Paraná, que é da nossa propriedade, da cidade minha e do meu irmão, tem 60 anos. Meu primeiro registro como funcionário, depois dentro do escritório Paraná, tem 60 anos, eu comecei ali em 70 e pouco, enfim. Aí, Nova Esperança, então, eu sempre tive essa participação política, sempre, todo mundo me via como uma pessoa que gostava, interessado pela política, e eu participei de diretórios, eu fui presidente de diretório do MDB por muitos anos, eu fui presidente de diretório de alguns outros partidos lados, e como eu nem lembrava, e esses dias é que, em conversando com o José Monteiro Filho, que é o Monteirinho, Volteirinho. conhece? Foi vereador de Ele 83 a ele foi 88. do João Urbano. Foi do João Urbano, 83 a 88, o mandato. Eleito na chapa, Pelo MDB. não, do Ercílio. Ele era oposição? Era. E, e aí, ele ainda me fez lembrar de um episódio ocorrido quando da escolha dos candidatos para aquela eleição, em que havia sublegendas. Então, o MDB foi com o João Urbano e Alfredo Bordim, Ailton de Deus Mateus e José Ardengue, e Sebastião Teodoro e Luiz Belentani. E eu acho que eu tenho aqui, mas eu não. Acho que era
PSD, um partido desse tipo, que não era ligado ao MDB. Já não era mais a Arena, nem não era PFL. A Arena foi sucedida pelo PDS. Era o Você pode ter PDS. certeza. É o PDS. PDS. Era o PDS. Então, E o João Urbano era MDB. MDB. O MDB da época, em Nova Esperança, ficou um pouco restrito a determinadas lideranças mais antigas, com uma cabeça diferente, que não era bem aquilo que eu buscava na política. Então, houve um episódio na escolha desses candidatos, lembrado pelo Monteiro, que foi candidato a vereador e que foi eleito, e que eu tinha uma certa noção, mas não tinha bem certeza. E ele tem. Que naquela eleição eu teria uma sublegenda no PSD, PDS. PDS. Eu tenho o nome do partido. No PDS, que seria a terceira legenda. Então, se saiu o João Felipe com o Lolo, que era o Haroldo Albertão, que era, acho que, presidente da Câmara naquela época, E o seu José Ercílio Krelling, e com o Ercílio, com o Ailton de Deus. Não, o Ailton de Deus bateu, foi candidato contra o Ercílio. Depois eu vejo, eu acho que foi o Polizelli, se não me engano. O pessoal que nos assiste tem a oportunidade de escrever ali também, viu? Isso. Participa aí do nosso dos comentários. E a terceira legenda seria minha como candidato a prefeito e o Francisco Sakai como candidato a vice. Mas naquela reunião do Rotary, o Ercílio, que realmente era muito forte de votos e tal, ele meio que condicionou a candidatura dele da forma que tinha ficado, porque uma eventual candidatura minha, juntamente com o Francisco Sakai, poderia, na interpretação dele, do grupo político que eu apoiava, influir nos votos, tirar votos dele, que ele poderia não ser o mais votado da legenda e tal. Então, Bernardo, só para explicar para quem nos assiste, naquele momento da política, nós estamos falando aqui em 82. A reabertura política só se dá em 85, né? E as campanhas diretas já em 86. Formavam-se dois grupões para disputar a eleição. O mais votado daquele grupo era o eleito prefeito. O que aconteceu com o João Urbano naquela ocasião? Então eram vários candidatos pertencentes ao mesmo grupo político contra os candidatos pertencentes ao outro grupo político. Daqueles grupos, ao fazer a legenda, o mais votado era o eleito prefeito. Era isso. Essa eleição é 82. 82. Então nós tivemos o João Urbano com o Alfredo Bordinho, o Sebastião Teodoro com o Luiz Belentani, o Ailton de Deus Mateus com o José Ardengue pelo PMDB. O José Ercílio Krelling com o Álvaro Gilberto Polizelli, filho do João Polizelli, pelo PDS, e o João Felipe Elias com o Haroldo Albertão também pelo PDS. Então a gente chamava de sublegendas. Você tinha direito a ter três candidatos. Por quê? Porque eles não queriam que criasse muitos partidos políticos, né? Então seguravam os partidos, de Arena e MDB mudou para PMDB. E PMDB? E agora voltou o MDB recente. Aí já virou PMDB, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro e o Partido Democrático Socialista. Tá. Democrático Social. E o que aconteceu? Uma coisa interessante, nesta eleição, o PT já existia. E o PT teve candidato em Nova Esperança, naquela eleição que muita gente não lembra. Foi o José Inácio, o conhecido Zé do Frango. O Zé do Frango foi candidato naquela eleição, por uma legenda só, tendo como vice Nelson Aparecido Mangolim. E o Zé do Frango, naquela eleição, fez 62 votos. Aí o Sebastião Teodoro, rapidamente, fez 1.348 votos, o Ailton de Deus Mateus, 1.478, o João Urbano fez 2.298. E o Ercílio fez 2.643, foi o mais votado. E o João Felipe, 1.875. Aí a soma do PMDB deu 5.124 votos e a soma do PDS deu 4.500 votos.
Aí então o João foi eleito. O mais votado do PDS foi o seu O Ercílio. Ercílio, o Tinha um Ercílio fez, capital político tinha, o grande, Ercílio né? fez 2.643 votos, 1.800 do João Felipe, e a das legendas 5.000 contra 4.000, e aí é que veio então daí os candidatos. O José Monteiro Filho foi candidato pelo Partido Democrático Social, foi eleito com 486 votos, Pedro Mendes, Ari Yamamoto, Oswaldo E Coutinho. naquela ocasião, Bernardo, você vai lembrar muito bem, teve o fatídico falecimento do senhor Sebastião Teodoro da Silva, que fazia parte do grupo ligado ao MDB. E isso foi uma Foi uma fatalidade, né? fatalidade. Eu me Fatalidade, lembro muito bem uma disso. fatalidade. Ele, logo depois, certo tempo depois da eleição, assim, coisa de pouco tempo, ele veio a falecer de Infarto. infarto e É. tal, etc. E ele já havia sido candidato antes, o Sebastião Teodoro, como vice numa chapa quando o Armando de Lima Uchoa também foi candidato e não se elegeu. Não sei o que dizer. Tem todo um histórico sobre isso aí, né? Mas, enfim, essa é uma história assim da política. Se a gente fosse, eu gosto, sou estudioso da política, né? E tenho dados bastante grandes sobre isso. E daí veio, que naquela época eu não fui candidato, depois o João Urbano foi eleito, acabamos naquele momento aí, pela essa divergência que houve dentro do partido, em razão dessa não ficar só com duas candidaturas, o seu Sebastião Rando, o seu Sakai e eu mesmo, nós acabamos não acompanhando as candidaturas e houve uma tendência de apoiar o João Urbano, que acabou sendo eleito, e a história política está aí. E o João fez um mandato de 6 anos. O Ercílio fez uma. O João foi 5 e o O Ercílio. João foi E 6. o 6 e o Severino 5. É. O João foi de 83 a 88. Aí, em 89, se elege então o seu Silvio. Ercílio. Ah, 89, seu o Ercílio, Ercílio. disputando contra o Silvio, que por sua vez tinha o Dr. Haroldo, falecido recentemente, de Isso. vice. Perde, seu Ercílio cumpre o mandato de 89 a 92. Aí, em 93, o Silvio se elege, tendo você como vice. Isso. É, E depois sou eleito prefeito quase que numa reeleição interessante e sim. só para quem nos assiste, né, Benatti, é importante deixar claro que naquela ocasião não existia o expediente da reeleição. Não. Então o prefeito tinha que apoiar um outro candidato. Ele cumpriu o mandato de 4 anos, apoiava o outro. A reeleição ela surge justamente no seu mandato. E aí você teve algumas Aí dificuldades com relação a isso aí. o grupo se dividiu, mas é uma história longa, a gente acaba se alongando demais, né? É. E evidentemente que vocês, como toda situação, têm um horário a ser cumprido, né? E então, só complementando assim, dentro da história de Nova Esperança, que a gente pode conversar em outra oportunidade. Aqui nunca teve um vereador eleito prefeito e o único vice-prefeito que foi eleito prefeito fui eu. E aí conta a história da gestão 97-2000. 2000. É aí que começa. Bom, o que eu vejo da administração pública? Eu acho que a administração pública, e pensava assim naquela época, ela deve ser feita assim com projetos estruturantes, entendeu? Projetos de longo prazo. Porque esses projetos, eles são feitos para o município e não para uma administração. E isso realmente foi coisa que eu busquei fazer, né? Porque se você pensar só no embelezamento da cidade e tal, ela desaparece. Então eu trabalhei num sentido diferente então nós buscamos criar para a Nova Esperança, tá, uma vocação, uma situação diferente. Então, o meu mandato, por exemplo, já quando vice-prefeito, porque o Silvio também tinha uma cabeça boa, voltada para o desenvolvimento do município, para a área industrial, né? Tanto que no mandato dele nós tivemos algumas evoluções nesse sentido, e eu já, como vice participativo eu estruturei na minha ideia algumas coisas que a gente poderia fazer. Então eu busquei projetos, como disse, estruturantes, projetos que pudessem se consolidar dentro do município e fazer de Nova Esperança aquilo que foi sonhado lá atrás pela Companhia Melhoramentos.
realmente virar o polo que nós queríamos, o entroncamento. E, então, quando vice, o que era na época, vamos chegar lá, o carro-chefe da economia da cidade? Sericicultura. Então, quando vice, eu fui à Alemanha, através do Sebrae, na feira de Hannover, que era uma grande feira industrial, e lá eu fui como convidado para visitar uma cidade chamada, a pronúncia, né? Não sei se é Celle, que se escreve, Celle. É uma cidade da Alemanha que foi preservada da guerra. E é uma cidade que ela tinha a cultura da Amora em tempos passados. E lá eles fabricavam roupas, etc., com Amora. Com o tempo, a cultura, né, da Moreira, ela tinha sido extinta, mas eles ainda tinham uma planta industrial, que eles faziam roupas, sabe, tal. E eu fui lá, era uma prefeita, eu me lembro bem, fui recebido por ela, fomos nas indústrias lá, e chegando lá, para minha surpresa, os fios que eles estavam trabalhando eram os fios da Cocamar, que a Cocamar tinha se estabelecido aí com uma fiação em Maringá, né? Aliás, essa é outra história que eu nunca me conformei. Não pude aceitar que nós éramos considerados, e éramos, o maior produtor de cedo do Brasil, Casulo tivesse de casulo, isso, o maior produtor da sericultura de Porque o casulo. processo de fabricação Não, aí da é outra seda história, era outra história. é, O maior produtor de casulo, que é a matéria-prima. a matéria-prima para seda. E a Cocamar vai abrir uma fiação, que é a etapa seguinte da seda, né? Lá. E abre em Maringá. E a força política da Nova Esperança? Como ficou naquela época? Aí as alegações, mas lá era mais fácil, porque já tinha energia de alta voltagem, não sei o quê. Bom, mas espera lá, nós precisávamos e devíamos, as forças políticas da cidade, ter trazido para cá. Se vem para cá a fiação, era outra história, já naquela época. Não veio e acabou que deu em nada, né? A fiação também se encerrou. Então tá. Aí, quando eu assumo a prefeitura, eu assumo com essa ideia, sabe? De pensar o município para além da minha gestão. Não era pensar o município só para minha gestão, até porque não tinha reeleição. E aí, o que eu vou trabalhar? Projetos estruturantes, projetos de futuro. Então, esquecendo obras, essas coisas que se for ler aqui, a relação de obras, as pessoas não se lembram. Mas nós fizemos muita coisa. O nosso orçamento da época, ele era em torno, na média, de 12 milhões, máximo, acho que teve um ano final que chegou a 15 milhões, mais ou menos. Então, 1 milhão mensal, olha só a diferença. Hoje o município trabalha com um orçamento de 150 milhões, fora os valores que vêm, e hoje o governo é aberto, né? Naquela época você não conseguia dinheiro, recurso nenhum, tinha que ter contrapartida para conseguir, até para fazer empréstimo, tinha que ter 25% de contrapartida, etc. Então, era uma dificuldade você, 10 vezes menor, por exemplo, ou mais, para administrar. Aí nós pensando no futuro, nós fomos aí dando sequência à ideia do aproveitamento da nossa matéria-prima, que era o casulo. Com o governo do estado, eu consegui convencer o governador da época, Jaime Lerner, de que nós precisávamos trazer aqui para a nossa região um complexo parecido com aquele que o Lerner tinha conseguido para Curitiba em relação às indústrias automobilísticas. O que a gente chamava na época de um case, quer dizer, um momento ali, uma situação diferente. E o governador Jaime Lerner tinha no seu governo o escritório Brasil-China, que era um contato do estado do Paraná com a China. E aí o governador marcou uma visita à China para tratar da sericultura. E para minha surpresa, na época, eu fui chamado no palácio, o governador Jaime Lerner disse, olha, Penati, você é o prefeito da capital da seda, da capital do casulo.
Eu não entendo nada disso. Eu sou um arquiteto, mas sei que isso é uma coisa de futuro, porque a arquitetura, inclusive, a seda é uma coisa importantíssima. Então, a missão está feita, é o Itamaraty que vai programar a missão e você vai representando o governo do Paraná. Aquela área que você tem, você trouxe da China. É uma história super. Então, a minha história de vida e a minha história de E vida. foi bom lá esse contato com os chineses? Exatamente. Olha só que situação. Nós fomos para lá, eu assinei uma carta de intenção com o governo chinês, uma cidade que seria co-irmã de Nova Esperança, e levei os casulos nossos aqui, os chineses ficaram encantados. O nosso casulo era muito, mas muito mais de qualidade do que o que a China produzia. O casulo deles era rudimentar. A China produzia casulo dentro da casa do agricultor. É um quartinho assim, eles tinham tipo um beliche. Eu tenho foto, filme de tudo isso. É tipo um beliche, eles faziam dentro de casa ali Os bosques. bosquezinhos e tal. Pequenininho. Pequenininho. Artesanal. Artesanal. E o casulo era horroroso, evidentemente, né? E o nosso casulo branco, bonito. Se encantaram. Então iniciamos uma conversação. Fiquei 17 dias na China. Visitei inúmeras cidades. E lá fomos recebidos como chefe de Estado. O que o oriental tem em respeito com as autoridades é uma coisa impressionante. É uma história à parte. E assinamos protocolo de intenção, estabelecemos a ideia de que nós faríamos o que a gente chamava uma planta industrial para o casulo. Essa planta envolveria desde a produção do casulo, o secador nós tínhamos aqui na cidade, que nós nunca passamos de ter um secador, nem a fiação não tivemos direito a ter. Aí teria fiação, depois teria a parte que iria fazer o tecido, tecelagem, depois estamparia para estampar e depois a produção industrial, que seriam os produtos. Então você iria agregar valores a um produto nosso e que seria entregue lá na ponta, já pronto para comercialização, como vestimenta, como agasalho, enfim, um monte de coisa. Resultado da história, isso ficou muito claro. Dali, do Japão, da China, eu fui para o Japão, porque estava também na missão. Coisa que eu acredito que pouca gente em Nova Esperança saiba. No Japão, eu não fui sozinho, evidentemente, eu fui acompanhado por técnicos do governo, por especialistas, por intérpretes, consegui incluir na delegação o Hemer Zacarias, que era presidente da Associação dos Sericicultores, que foi comigo, com a China. Tudo isso pelo governo do estado, com o apoio do Itamaraty. O Beto Gazola, que era ligado à Associação Comercial, também foi conosco. O Beto parcialmente pagou a viagem dele, e mais 3 técnicos de Curitiba, mais um intérprete, uma comitiva de 7, 8 pessoas. Da China, onde eu fiquei todo esse tempo, visitei diversas cidades, e da China nós fomos para o Japão. E lá no Japão nós fomos recebidos pelo presidente da Nissan, que era o maior fabricante de maquinários para tecelagem, para fiação, etc. Também assinamos uma intenção para que se fizesse essa planta industrial em Nova Esperança. Você veja bem, isso foi em 1997, no meu primeiro ano de governo. A China estava iniciando a abertura. Se isso prossegue, nós seríamos, talvez, o primeiro município, estado e município, a receber investimentos chineses, que hoje os chineses estão aí para dominar o mundo. Resultado de tudo isso, os chineses vieram a Nova Esperança. Você deve ter isso no... Eu lembro disso. Você lembra? Inclusive, eu me lembro de um fato bem peculiar dessa vida. Eu vou te contar 2 situações, tá bom? Já pra gente descontrair aqui. Eu não vou falar qual que foi o repórter, não fui eu, não foi o Zé também.
Mas teve uma pessoa aí da imprensa local que colocou um gravador na boca do chinês enquanto ele discursava. É, E depois essa pessoa foi para a redação do determinado veículo do referido veículo de imprensa para ouvir o que o chinês havia falado para essa pessoa poder produzir o conteúdo. Só certo. que o indivíduo, ao invés de colocar o gravador na boca do intérprete, a hora que É, chegou na redação, ele ouviu apenas Avistou um chinês falando. E daí, E como que aí, você para vai gerar um traduzir, conteúdo? se fosse Não fomos hoje, nós, né, Zé? não, Não não. fomos nós. E também conta-se que nessa ocasião a recepção se deu num pesqueiro. não, na verdade, assim, a recepção, ela foi. Nós fomos no Uma- pesqueiro do Fagan, é, foi um dos que, dias. inclusive que o chinês ficou namorando um cachorro que estava lá, olhando ali, porque faz parte da culinária, né? O chinês, exato. Isso foi numa chácara aqui na saída. O senhor que faleceu recentemente ali. Ele tinha os cachorros bonitos, então E o chinês o chinês olhando, olhando e o pessoal falava pra vocês ele, querendo servir peixe. tira o Tira que cachorro. Eles senão. falavam, tira o cachorro porque eles estão com medo. Aí eu falei, não, eles não estão com medo, eles estão querendo é assar o cachorro, porque lá na China era isso. Se eu contar para você o que eu comi na China, o que eu vivi em O que 97 você na China, comeu na China? ah, de tudo que você imaginar, de inseto, de cobra, parecido uma morenita que o pessoal usa aqui para Para isca. Pra isca. isca, eles comem sapo, eles comem. Lá eles diziam o seguinte: Você incorporou um desses no teu cardápio depois que você não, voltou pra na cá? verdade, isso era acompanhado do Maltei lá, que é uma bebida chinesa que tem 60 graus A graduação de alcoólica. graduação. Então aí, Daí depois o cara vai, né? veja bem, os chineses vieram e estava tudo encaminhado para isso. E nós estávamos assim prestes. E o Jaime Lerner se entusiasmou tanto com a ideia que ele mandou para a Nova Esperança a mesma equipe que trabalhou na instalação das montadoras em Curitiba. Eles vieram, deram palestras. Ali na época, a prefeitura tinha o tal do Salão Nobre, que era no final, lá, para vocês lembram? Sim, eu lembro. Então, era estruturado. Eu tenho todo esse material, todo ele guardado, estruturaram todo o projeto. Mas, infelizmente, aí houve o episódio da divisão, houve o episódio da reeleição, etc. E aí nós perdemos a eleição. A divisão, para quem não nos acompanha, o Silvio e o Benatti eram do mesmo grupo político, sempre foram historicamente desse grupo. Silvio de 93 a 96, prefeito de Nova Esperança, tendo o Benatti como vice. Se elege o Benatti para cumprir o mandato de 97 a 2000. Só que nesse momento a história política ela começa a mudar porque surge o advento da reeleição. O Benatti era o prefeito e encaminhou a sua candidatura à reeleição. E o Silvio era o prefeito anterior. Isso. E também com essa novidade da reeleição houve uma ruptura, né? Porque ambos queriam ser os candidatos a prefeito. Benatti contra Silvio e o Gerson Zanusso pelo lado da oposição se elege então prefeito para cumprir o mandato de 2001 a 2004. Então essa ruptura, esse racha no grupo político de vocês foi também determinante para a eleição do Ainda foram Gerson 5 Zanusso. candidatos para aquela eleição. Teve a Tuxer, Tuxer. pelo 12 PDT. o Dair Teodoro. O Dair Teodoro. Também saiu, né? Também saiu, que eu tenho, inclusive, aqui o Isso. resultado. Só para você ter uma ideia, que o grupo político que nós formávamos, onde o Silvio, eu fui vice do Silvio, prefeito, depois eu, nós éramos um grupo tão homogêneo que entre a eleição do Silvio e a minha, houve uma diferença de um voto na votação. Um dos dois, eu acho que foi o Silvio, fez 6.689 votos, e o outro, Na eleição seguinte, na eleição seguinte, quando eu me elegi, foi feito 6.688 votos. Tenho aqui os números, tenho os diplomas. Então era um grupo extremamente unido, um grupo que tinha o apoio da população. Tanto é verdade que depois que passou o meu sucessor, como eu, aí é outra história, já não queria mais disputar eleições e tinha outros planos, achei que estava cumprida a minha missão ali. Nós voltamos a estar juntos e a Mali veio a ser eleita
com facilidade também Prefeita prefeita e e reeleita, né? reeleita, e o Sim, percentual é mais ou menos igual, se A você Malícia pegar. elege, cumpre o mandato de 2005 a 2008, tendo o Demirval Cardia de E vice, vice, e depois 2009, 2012, já com o o Júnior Júnior Moser de Moser, vice. ganhando a eleição, é, primeiro do Moacir Olivati, na primeira, e a segunda do Roberto Roberto Pasquini e Roberto Gerson Pasquini, Vice. Exército da Luz É. de Vice. Aí depois, então, Isso. volta o Gerson Isso. Zanussi, né? Eu sei que nós estamos com o horário, claro, adiantado, mas dentro dessa ideia de projetos estruturantes, de pensar o futuro para o município e administrar pensando no futuro, nós tínhamos um outro projeto da época. Projetos que queriam consolidar a cidade, você está entendendo? Um outro projeto que eu também, quando fui à Europa, eu também vi essa situação e trouxe para a Nova Esperança. Nós éramos um dos maiores produtores de ovos. Talvez o município, não sei se Cruzeiro do Sul chegou a produzir mais do que nós, mas Nova Esperança era a cidade, né, das granjas. E aí eu também estruturei um projeto do ovo em pó. Porque o que, que acontecia? O ovo, naquela época, quando nós chegávamos no verão, caía muito o consumo, então sobrava, eles chegavam a doar ou quebrar ovos. Então a ideia surgiu de ovo em pó. No Japão também eu vi essa situação. O ovo em pó, o que, que é? Nada mais é do que um ovo pasteurizado, tipo um leite pasteurizado, em que você pode pasteurizar ele e ele vai em volumes, né, dentro de embalagens de litro, 2 litros, 5 litros, e vai para as confeitarias, e vai para todos os lugares, inclusive em que você pode fazer uma separação da gema com a clara, você pode pôr com mais colesterol, menos colesterol, é um negócio extremo, um projeto extremamente interessante também. Esse projeto também foi iniciado. Neste projeto, eu já tinha visto no Japão alguma coisa, tinha visto na Europa, aí eu soube que aqui na América do Sul, a Argentina era a maior produtora, porque eu fiquei sabendo disso lá na Europa, e era a maior fornecedora para a França, que é um dos maiores produtores de doce do mundo, e nós fomos à Argentina. Na época eu fui acompanhado, aí já por conta nossa mesmo, do município. Eu fui para Buenos Aires e o vereador Isário Yamamoto, na época, foi comigo a Buenos Aires para nós conhecermos uma fábrica, uma indústria lá de ovo em pó, porque os argentinos são extremamente adiantados nisso. E, coincidentemente, essa fábrica estava desativando as instalações antigas que eles tinham e renovando todo o maquinário. Então, nós entabulamos uma negociação de aproveitamento desse maquinário. Eu me lembro bem aí que, neste momento lá, é, faltaria para nós o, um secador para poder um secador para poder secar o ovo e tal. E aí a Cativa era uma cooperativa de Londrina que estava desativada também na época e nós íamos comprar ali, então chegamos a ter um terreno, até foi construído depois um barracãozinho ali, mas a coisa também mudou a filosofia administrativa, a ideia administrativa e parou nisso aí. Então eram 2 projetos de futuro, realmente, que poderiam mudar a cidade. E eu sei que, para concluir mais alguma coisa sobre a minha ideia administrativa, eu sempre pensei que a administração pública deveria sempre, como eu disse, administrar para o município e não para si, para daqueles períodos de administração. Então, pensando em obras marcantes, e nós fizemos algumas obras marcantes. Por exemplo, você hoje vê Nova Esperança sediando jogos, diversos jogos escolares. Isso só é possível porque nós temos aqui um ginásio de esportes que foi construído no meu mandato, que a pessoa até tem o nome do meu filho, que infelizmente faleceu durante a minha gestão, que se chama de Benatão, muita gente esconde para não divulgar o nome. E esse ginásio é o único ginásio que nós temos em Nova Esperança com todas as dimensões oficiais
do futebol de salão, do vôlei, etc. Então ele está ali, está acontecendo, e eu fico maravilhado quando eu vejo Nova Esperança podendo sediar esses jogos e vejo o ginásio sendo extremamente aproveitado até hoje, porque nenhum outro foi construído desde que eu saí da prefeitura naquelas dimensões, que é muito difícil fazer. E inclusive, na época, por ciúmes, por questões políticas, fizeram denúncias tal, contra a construção do ginásio. Aquilo ali, o governo me mandou a verba para fazer uma. Né? Não, e mandou para fazer uma quadra coberta. E com o apoio do Getúlio Mikoff, nós conseguimos montar um projeto em que colocou um pouco mais de dinheiro e fizemos um ginásio de esportes exemplar. O Capelão, que é o outro ginásio, não tem dimensões oficiais. Ele é baixo, não Sim. dá para disputar partida oficial de voleibol, e a quadra de futebol de salão acabou ficando pequena e não dá para ampliar pela arquibancada. Então, veja você, na época, então, é um projeto de futuro, era um projeto para o município, e ficou, e está aí, e está sendo muito bem aproveitado. Tivemos episódios recentes referente à questão, por exemplo, do nascimento de crianças em Nova Esperança. Eu construí, ao lado do hospital municipal, uma maternidade. A placa deve estar lá ainda. Aquilo ali, aquele prédio lateral era para ser uma maternidade à época. Né? Por quê? Porque nós sabíamos que Nova Esperança precisava ter um espaço para ter o nascimento dos nossos futuros cidadãos. Depois que eu saí da prefeitura, foi desvirtuado o objetivo, né? E acabou que nós vivíamos uma crise. Mas eu fiz. O hospital foi construído pelo Hercílio. O Silvio colocou em funcionamento, bem no final do mandato. Eu assumi o hospital. E eu vi que a estrutura era pequena para a ideia que eu tinha de separar a ala dos doentes de atendimento e pronto-socorro da ala da maternidade. Aí eu consegui verba no governo federal e construí a maternidade. E foi, depois também não foi aproveitado. Eu acho que deveriam ter sido criadas outras alas no hospital, assim como você pega o Santa Rita, que fez isso em Maringá, em Paraná, etc., ampliando ali no local. Mas ficou, são projetos. E a minha época, por exemplo, nós fizemos a maior vila rural do Paraná, se não é a maior, é a segunda, com 127 lotes, que estava projetada para ser na Vila Doce, e que eu consegui convencer o governador Lerner, com quem eu tive uma extraordinária convivência, um homem de uma cabeça muito boa, de que era errado fazer tão distante da cidade. Não tinha os equipamentos públicos necessários. Não tinha creche, não tinha posto de saúde, não tinha a escola, tudo ficaria muito distante. E nós compramos 40 alqueires naquela região, aquilo ali é uma maravilha, né? Do seu Pedro Manzotti, da família dele, porque ele havia falecido, com uma reserva de mata que tem dentro daquela situação, e mostramos a proposta para o governador aceitou a ideia, é a vila rural mais próxima da cidade, eu acredito que esteja no Paraná, e hoje ali virou quase que uma área de lazer, mas a ideia era realmente estar próximo da cidade e estar com maior facilidade. Nós fizemos, perto da Vila Rural, nós compramos um terreno e trouxemos também, através do governo do estado, os equipamentos para a reciclagem do lixo. O lixão em Nova Esperança, primeiro é ali atrás da garagem. Quando o Silvio assumiu, estava aqui na estrada que vai para Paraná, Paranavaí, nos eucaliptos jogados a céu aberto. E quando eu assumi, eu comprei esse terreno e eu consegui do governo do estado construção de barracão, construção de esteira, construção de compra de esteira, prensa, uma série de coisas, e iniciamos um processo de separação do lixo, que era um projeto de futuro, que também acabou sendo, né, não tendo continuidade, mas durante o meu mandato foi muito bem aproveitado, uma ideia já diferente, tanto é que à época nós nos destacamos como um município que já reciclava seu lixo. Então são situações assim de projetos, são vários, a lista aqui é enorme, se for ver, que nós pensamos para Nova Esperança para fazer uma gestão de futuro,
Porque, na verdade, você veja bem, estamos completando 73 anos. Tivemos 12, 13 prefeitos, até esses dias eu fiz a conta, por aí, certo? Todos eles, junto com a população e com a Câmara de Vereadores, construíram a história da cidade. Cada um a seu tempo e dentro das suas condições. Porque se você voltar ao tempo como eu posso voltar, porque estou na cidade há tantos anos, eu vou encontrar uma nova esperança cheia de erosão, sem 1 metro de asfalto, com ruas todas de areião, sem energia elétrica, porque eu fui criado aqui sem energia elétrica, depois tinha uma energia elétrica de motor, e para depois chegar a energia. Quando chegou em Nova Esperança a energia da Copel, era o mandato do Armando de Show, e aí se colocou inúmeras os panos assim, escritos nas cercas de arame e tal, ali embaixo, da Copel, onde é a subestação, onde dizia: a luz é o ouro dos pobres. Está entendendo? O valor que teve a chegada da energia em Nova Esperança. As galerias, por exemplo, que tiveram que ser feitas para combater a erosão. Eu fiz a maior quantidade de galerias já feitas em Nova Esperança. Eu fiz galeria em todos os conjuntos. O Silvio construiu muitas casas populares, né? Mas naquela época não se exigia o asfaltamento. Aí precisava asfaltar, mas não se faz asfalto sem galeria. Então, eu fiz galeria em todos os conjuntos do Requião, fiz galeria em parte da Vila Silveira, fiz galeria em Vila Garça, enfim, onde faltava galerias eu fiz, projetando para o asfalto que deveria vir depois como veio. E por aí afora, se eu for falar para você de outros projetos, mas sempre foram projetos voltados aí da área do esporte, da saúde e tudo mais, para fixar. Eu acho que Nova Esperança teria que ter se consolidado. E nós criamos, por exemplo, uma logomarca para a cidade, na minha época, do Bicho da Seda, um casulinho, e dizia: Nova Esperança é um bicho. Aquilo pegou, os nossos atletas iam disputar competições com uniforme, vocês devem participar de conhecido. Maravilhoso. Era a delegação mais bonita do Paraná, em todos os lugares que nós fomos. Ficou esquecido, hoje até desvirtuaram o nosso mascote. E por aí afora, se nós fôssemos falar, eu já falei demais, nós iríamos fazer assim um relato muito grande de tudo isso. Benatti, bom, antes eu quero falar para você que nos assiste, que ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, né, que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais alguém. É importante a informação chegar ao maior número de pessoas. Nova Esperança completando 73 anos. O Jornal Noroeste, através do Norocast, com essa série de entrevistas com os ex-prefeitos, onde os gestores têm a oportunidade de falar os principais aspectos que nortearam tanto a história do município quanto também da sua administração municipal. Benatti, eu deixo espaço para suas considerações finais. Desde já agradecemos imensamente a sua presença e o espaço é todo seu. Eu agradeço, repito, assim, resumo as palavras iniciais, né, de parabenizar vocês pela iniciativa. E eu digo que, como falei há pouco, repito, Nova Esperança, 73 anos de história, história construída através de administrações, todas elas voltadas para o que o município pudesse se consolidar, seja na infraestrutura, seja na geração de emprego, de renda e tudo mais. Então, cada um dos prefeitos deixou uma parcela de contribuição de acordo com as necessidades do momento. Você tem que administrar, como eu disse, eu sempre pensei em administrar para o futuro, mas você não pode nunca esquecer as necessidades do momento. Então, aqueles primeiros prefeitos enfrentaram situações de dificuldades diferentes e os últimos prefeitos já encontraram uma cidade um pouco mais preparada e cada um fez a sua parte para escrever a história de Nova Esperança. E por isso que eu acho que todos foram importantes dentro desse contexto administrativo. Agora, eu vejo que Nova Esperança perdeu mais de uma vez a oportunidade de se consolidar. Eu acho que eu não concordei na minha época e não deveríamos ter concordado, por exemplo,
com esta duplicação da forma que foi feita. O município ficou escondido e Nova Esperança praticamente saiu do mapa porque as pessoas passam direto. É lamentável, por exemplo, que nós não tenhamos uma placa grande, chamativa, indicativa da entrada do município de Nova Esperança. Nós mesmos, no começo, corríamos o risco de passar direto, porque não se dá valor ao nosso município, se indica Paranavaí, se indica outras situações. Então, acho que isso tudo vem pesando nos últimos tempos para que Nova Esperança tenha estagnado um pouco nessa consolidação como município polo da nossa região. Mas tudo isso faz parte da história, faz parte das oportunidades, faz parte das possibilidades que cada um tem ao longo da sua administração. Então eu tenho a felicidade de dizer que fui um menino criado na cidade, de família humilde. Meu pai, depois do bar, foi taxista, enfim, tem toda uma história. Que tinha um sonho, ser prefeito da cidade, e que Deus me deu a oportunidade de ser. E durante o meu mandato, procurei dar tudo o possível para que eu correspondesse à expectativa daqueles que me escolheram para administrar. E levo comigo na história a ideia de que naquele momento talvez eu estivesse um pouco à frente do tempo da cidade. Um grande abraço, obrigado por vocês terem me convidado para estar aqui e estou sempre à disposição para estudarmos junto a história da nossa cidade, que eu tanto adoro. Muito bem. Só pontuando aqui, talvez Benatti acabou esquecendo. Você disse sobre o futuro, a gestão do Benatti tinha um slogan, Fazendo Futuro. Isso eu me lembro dos adesivos. E um outro ponto interessante é que foi na gestão do Benatti, em 1999, que aqui para Nova Esperança veio o sinal de telefonia, a implantação da torre da TIM ali na Avenida São José. Isso daí eu me lembro. Então, esse é o Norocast, o podcast do Jornal Noroeste, onde nós fazemos esse bate-papo e nessa série especial aqui, resgatando a história de Nova Esperança, a história contada por quem fez a gestão, por quem participou. Esse passa pelo princípio do Jornal Noroeste, e através do Norocast nós temos a honra de levar essa informação a vocês. Muito obrigado a vocês que nos acompanhou, nós aguardamos cada um de vocês em nosso próximo episódio. Forte abraço.